sobre carreira, trajetória, construção de uma carreira dentro da ciência como pesquisador. E falei, bom, gente, claro, os acertos são legais, mas os erros, às vezes, a gente aprende coisas muito importantes com os erros. Então, eu quis falar um pouquinho, de forma até um pouco provocativa, apresentar alguns atalhos e algumas reflexões para vocês. Então, vamos lá, por favor, o próximo. A primeira coisa que eu vejo, eu até que isso foi um acerto meu, eu consegui fazer muito bem, mas eu vejo muitos alunos meus hoje que têm dificuldade de imaginar isso. Tem um plano de carreira. O pessoal entra na biologia e vai deixando a biologia levar e não imagina, poxa, aonde que eu quero chegar? Qual que é o meu alvo, né? Bom, quando eu entrei na biologia, eu tinha um alvo muito claro, eu queria me tornar professor de uma Universidade Federal, eu queria trabalhar com pesquisa, e isso exige degraus, que a gente vai galgar, um a um. E é super importante, então, quando você tem o seu alvo lá na frente, você estabelece as suas metas, metas de curto prazo, metas de longo prazo. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro aqui. Acabei de ingressar na graduação, o que era mais importante naquele momento? Poxa, arrumar um estágio legal, um laboratório bom, um professor competente. O que eu precisava de fazer para ingressar nesse estágio? Poxa, faz a disciplina com o cara, mostra serviço, mostra que você é um cara independente, que você tem iniciativa, conquista uma posição no laboratório, devagarzinho você vai crescendo lá dentro, consegue uma bolsa de iniciação científica, e aí você já desenvolve o seu projeto, e aí você já está pensando no mestrado, galera. Para onde que eu quero ir, com quem que eu quero fazer o mestrado, o que eu preciso fazer para entrar no curso de mestrado com bolsa, é importante lembrar isso, tá? Não basta passar, isso aqui é a bolsa. Poxa, pega o edital do mestrado do ano passado, olha lá quais são as exigências para você ingressar, o que marca ponto, o que marca pouco ponto, e começa a construir o seu currículo para você poder entrar no mestrado. Depois você já olha no doutorado, já olha no currículo, e aí você vai galgando um degrauzinho de cada vez, mas sem perder jamais seu alvo ali de vista. E claro, eu posso ficar com um papo de coaching aqui, mas não é isso de jeito nenhum que eu quero fazer, nunca acreditei nisso. E então vou dar algumas dicas aqui, eu chamei de dicas pouco usuais. Tá, algumas até inusitadas. Vamos começar com a primeira dica, e a primeira é, mate mais aulas. Então você fala, cara, o professor está falando para eu matar mais aula? Eu falei que era pouco usual. O que eu quero dizer com isso, gente? Porque alguns dos principais aprendizados que eu tive na minha vida não foi dentro da sala de aula. Não quero diminuir a importância, a enorme importância do trabalho de sala de aula, tá? Mas, cara, quando você pega um estágio, faz uma expedição de campo, fica uma semana coletando dados na Amazônia, o aprendizado que você tem durante aquela semana não tem comparação com uma semana dentro de sala de aula. Incentivei meus alunos, estou com 2 estudantes aqui, matem aula, vão para o Mato Grosso. Vocês vão ter um aprendizado muito maior lá em Cáceres do que em sala de aula. Então, ó, com moderação e propósito, tá, gente? Não é para ir para o bar, não. Depois vocês tiram atraso. Enquanto a turma está aqui, enquanto eu estou aqui, está rolando um monte de coisa lá em Minas. Voltou, corre atrás do prejuízo, tá? E usa bem o tempo que a gente tem fora de sala de aula para aprender mais. Depois, seja cara de pau, especialmente nos corredores e coffee breaks, tá, gente? Evento é uma oportunidade sensacional para você fazer o networking, né? Para você criar oportunidades e abrir portas na sua vida profissional. Então, eu vou dar um exemplo legal aqui. Esse caboclo que está aqui em cima, ó, nosso querido amigo João Batista, e vou contar João Batista é professor da UFMT, tá? Também está ligado aqui ao CRI, e vou contar um caso legal para vocês. Eu era estudante de graduação, mineiro, mais desconfiado, estava vindo para o congresso, e o meu orientador na época falou assim, chegando lá em Mato Grosso, procura o João. João é meu aluno de doutorado, fala com ele que você quer ir para o Pantanal. Isso foi em 2000. Era no início da graduação. E eu nunca ouvi falar nesse cara, de jeito nenhum que eu vou procurar ele. Não tenho coragem de fazer isso. O Alexandre, que era colega meu de laboratório, era muito mais cara de pau que eu, falei, é claro que nós vamos procurar o João. O João quer ir para o Pantanal com você. O João contou quantos lugares tinha no carro, vamos embora. Ih, caramba, nem roupa eu tinha. Estava um sapatinho, bermudinha, fomos para o Pantanal, ficamos uma semana no Pantanal com o João. E foi uma experiência incrível que transformou nossa vida. Olha, o Pantanal estava numa grande cheia na época, a gente fazendo a primeira taxidermia da nossa vida, né? Foi um momento transformador, um divisor de águas na carreira. Depois disso a gente teve várias parcerias, né? Continuamos trabalhando muito junto e continuamos até hoje.
Depois seja ousado, né? Mas sem arriscar o pescoço. Passei no mestrado, fui para Brasília, chegou lá em Brasília, sem grana, sem bolsa. Falei, agora, como é que faz um mestrado nessa cidade cara, né? Aí surgiu a oportunidade de fazer na Estação Ecológica de Águas Emendadas. Tinha uma casa abandonada no meio do mato lá, falei, bom, resolveu o problema. Vou morar nessa casa, que aí eu não preciso pagar aluguel, já estou dentro da área de serviço. Mas aí o problema é que a estação é enorme, né? Da casa da minha área de coleta eram 10 quilômetros. Eu não tinha carro, não dava para ir caminhando. Fácil, pega uma bicicleta, problema resolvido. Só que o problema, não sabia andar de bicicleta. Sou de Minas, galera, é só montanha. Tem jeito de andar de bicicleta no meio daquele monte de carro, né? Cidade grande, não tem problema. Aprendo a andar de bicicleta, resolvi minha coleta. Outro exemplo, passei no concurso, comecei a dar aula, recebo um e-mail de uma pesquisadora querendo colaboração científica. Começamos a colaborar, era uma pesquisadora alemã, o negócio começou a dar certo, ela falou, quero levar um curso aí para Florestal, que é nosso campus. Ah, legal, né? Um curso em inglês, eu não falava inglês direito, a universidade tem a menor infraestrutura para receber, bora, pode vir. E aí a gente fez uma força-tarefa no município, fomos catando as pessoas que falavam inglês e conseguimos montar o curso, foi um sucesso, recebemos 8 pesquisadores alemães, passaram uma semana com a gente trabalhando lá, dali seguiu colaborações científicas, foi um sucesso. Depois cultive as amizades, né, gente? Então essa galera que você está trabalhando na graduação hoje, essa galera que vai ser parceiro seu durante o mestrado, doutorado, são muitas vezes os caras que vão ser profissionais, colegas seus, são os caras que vão abrir portas para você e os seus colaboradores científicos, tá bom? Depois diversifique o seu portfólio, né? Porque você tem o seu alvo lá na frente. Aí foi um erro meu. Claro, eu quero chegar lá na universidade. O que eu preciso ser? Quero ser pesquisador, vou publicar. Publiquei um monte de artigos. Aí chegou na hora de eu fazer a seleção, o que eu mais ouvi? Mas legal, né, Leonardo? Você publicou um monte de artigos, mas você nunca deu aula na vida. Você nunca orientou nenhuma pessoa. Você está esquecendo que você vai ser professor? Porque o hiperfoco que eu tive numa área apenas, não diversifiquei meu portfólio. Então, diversifique, mas sem perder o foco, tá, gente? Senão sua vida vira essa bagunça aqui. Isso foi a avaliação ecológica rápida que a gente fez lá na Chapada de Guimarães na época. Fizemos essa bagunça toda lá no local. E aí, o futuro pesquisador, né? Quais as possibilidades que o Brasil lhe reserva aí? E uma dica importante que eu deixo: enxergue oportunidades além da academia, tá, gente? Saibam que a academia muitas vezes é o caminho mais difícil. Pouquíssimas oportunidades, poucas vagas, super disputado. E você pode ser pesquisador em vários outros ambientes, é importante lembrar disso. Hoje a gente está cheio de ONGs, fazendo trabalhos de pesquisa super interessantes. Dentro da consultoria ambiental, eu vou ter uma fala amanhã, onde eu vou falar um pouquinho disso, onde você pode desenvolver suas atividades de pesquisa. Então, a academia, a universidade é uma porta interessante, mas enxergue oportunidades fora. O biólogo, às vezes, fica muito fechado, né? A gente é muito mal treinado, às vezes, para encarar e descobrir oportunidades na iniciativa privada. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Deixei aqui os meus contatos, tá? A página do meu laboratório, todos os parceiros que apoiam. E falei também da importância, né, da gente ter essas portas abertas, ser cara de pau, conversar com as pessoas no corredor. Eu vou estar aí nos corredores, tá, gente? A gente tem uma oportunidade super legal de estágio lá no nosso projeto com a Esporófila lineola, que é o Bigodinho. Quem quiser passar uma temporada em Minas trabalhando com a gente lá, vai ser muito bem-vindo. A gente tem condições de hospedar vocês lá, a gente tem uma infraestrutura muito boa de pesquisa. Então, bora conhecer Minas, conhecer os passarinhos lá, o nosso trabalho no laboratório. Obrigado, então.